Bom, vamos lá reagir a mais um vídeo do São Paulo nas alturas. Centros históricos dos 10 mandamentos. Cidades pecam ao não saber dar uso ao seu patrimônio, né? Vamos ver o que as cidades deveriam fazer com o patrimônio histórico. Andam tão vazios. Normalmente as regiões mais bonitas, mais bem servidas de infraestrutura e como O Raulzinho tá sempre de rolê, né? No último react que a gente fez dele, ele tava lá em Orlando, gravando de drone. Eu sei que era ele. E agora tá aqui, o que que é? Parece Salvador, Manaus? Acho que é Manaus, né? Acho que era o Teatro Municipal de Manaus, enfim. o Vamos nome ver. diz, com mais história. E ainda assim vão mal e mal. Estou aqui em Manaus, que tem Ah, um centro acertei. histórico surpreendente, mas bastante esvaziado de moradores e de empresas. Todas as Olha só, estiva. O que que tá escrito ali? Estiva e artesanato. Olha só que interessante isso aqui. É tipo brise, né? Acho que para não pegar sol. Olha só que legal, que legal. Tem alguém de Manaus aí assistindo a gente? Comenta aí, deixa seu comentário. Eu não sabia da existência do Centro Histórico de Manaus. Sabia da existência daquele teatro, né, que é super famoso. Mas eu não sabia do conceito ali, do contexto histórico do centro de Manaus, não. cidades do Brasil prometem há décadas repovoar seus centros, com resultados modestos. Por isso, São Paulo nas Alturas vai propor aqui os Que 10 bonito. mandamentos que toda grande cidade brasileira deveria seguir. Com Eu posso confessar uma coisa? É totalmente opinião e nada a ver da minha parte, assim. Mas eu sinto um sentimento esquisito quando eu vejo um prédio histórico muito bem conservado, tá ligado? Eu sei que é meio paradoxal e é uma opinião descartável, tudo bem. Mas é tipo, isso aqui, eu não sei que prédio que é esse, ok, lá em Manaus, mas ele tá perfeito, né? Tipo, super bem pintado, né? Esse amarelinho, branquinho, limpo, aquela coisa. Mas eu tenho um negócio meio uncanny valley, assim, sabe? Meio tipo, várias estranhezas. Acho que de ver um prédio antigo, né? De arquitetura antiga, só que muito bem conservado, sabe? Até tem linhas da teoria do restauro que falam sobre isso, né? De o que você deve fazer com um prédio antigo. Você deve mudar ele completamente, deixar ele perfeito, limpo, pintado. Você tem que deixar algumas marcas do tempo, ou você não pode intervir nada. Eu acho que tem um pouco a ver com esse sentimento, assim, sabe? Mas assim, de qualquer forma, é melhor você cuidar do que não cuidar. fervor religioso, para não deixar mais nossa história à deriva. São Paulo up high. Ô, louco. Vários apoios aí, né? Tá vendo esse Raul? Ele é mega premiado, assim, sabe? Jornalista, participa do G1. Primeiro mandamento: zelarás pelo centro histórico. Em vez de Justo, justo, justo. Já foi contra o que eu falei, né? Não, mas zelo tem que ter, zelo tem que ter. Aí eu tava questionando só, não é nem questionando, eu só falei que é esquisito. Mas tem que ter zelo. só restaurar Concordo, concordo. prédios, porque todo político ama inaugurar uma reforma demorada, que Porra! pode levar 10, 15 anos, de um prédio icônico e botar lá sua plaquinha. Zeladoria e manutenção são prioritários. Prédios restaurados sozinhos É, tipo, isso não, tá ligado? Isso aqui acho que foram dois extremos, né? Aquela igreja, não era uma igreja, aquele prédio mega pintadinho, né? E daí isso aqui decadente, que claramente tem um passado, né? Claramente tem um peso histórico e foi abandonado, né? Não é isso. não têm o poder de melhorar um bairro sujo, inseguro, escuro e vandalizado. A zeladoria tem que vir antes, ou pelo menos ao mesmo tempo que o Cara, tem muito predinho assim. longo Deixa eu mostrar restauro. um pouquinho. Tem muito predinho assim, até aqui em Curitiba. Eu não, eu acho que isso aqui é um pré-modernismo. Você tem alguém aí da teoria da arquitetura, da história da arquitetura mais aplicado que eu, pode confirmar ou não. Mas acho que esse estilinho aqui, ó, essas curvinhas, parece meio clássico, meio moderno. Eu acho que ali é anos 50, sabe? Anos 40, 50, talvez até anos 60, assim.
que eu vejo vários desses tipos de construção, dessa estética aqui em Curitiba também. Até o mesmo tipo de sujeira. Tudo igual, essas lajezinhas, essas varandas. Acho que foi uma coisa. Quando começou o modernismo aí se aplicar como uma arquitetura universal, né? Acho que esses foram os proto-modelos, né? Faz sentido? Acho que sim. De casarões ou palacetes. Isso também inclui criminalidade e criar abrigos decentes à população sem teto. Lojão do bebê, ok. Segundo Me mandamento: pegou um pouco. saberás iluminar os tesouros do centro. Ah, isso é importantíssimo. Sem Ó, olha isso aqui, ótimo exemplo. Esse mano Raul sabe, né? Tipo, mega luz para área pública, show. Mas olha essa arquitetura incrível que a gente tem aqui, né? Essa arquitetura foda do teatro lá de Manaus. Não sei se o nome é Teatro Amazonas ou Teatro de Manaus. Acho que é Teatro Amazonas, né? E olha essa cúpula mega, mega diferente, imponente, esse frontão, e não tem nada iluminado, né? Ridículo isso. Não sei se está passando por alguma reforma, alguma coisa assim, mas se não tem, cara, é uma vergonha, né? É uma vergonha. Olha, talvez o ícone arquitetônico do município não está iluminado. Não é só iluminar a calçada, né? Os caras não entendem isso. Os caras, prefeitura. Tem que iluminar o prédio, cara. Tem que a arquitetura ela é arte urbana, né? Ela, se você quando ela está iluminada, ela passa mais segurança na rua também, né? Não é um prédio apagado ali, morto. luz branca, por favor. Não é um boteco de beira de estrada ou uma padaria em crise. Mesmo com a iluminação artificial do iPhone, olha como estes belíssimos prédios ficam escuros durante a noite. É isso, é Saber isso. iluminá-los Olha, deixa a todos, cidade todos. mais bonita e segura e A rua valoriza nem a se fala, né? arquitetura. Só amamos o que vemos e conhecemos. Eles merecem destaque e uma iluminação bem feita. Eu até fiz um vídeo sobre isso, fiz sobre iluminação, luz e mistério, por que que eu gosto da cidade à noite. E esse é justamente um ponto, porque a cidade à noite ele tem esse aspecto cênico da luz que é muito importante, que é muito interessante e que é o que faz a cidade ser ativa durante a noite, né? Além dos comércios, dos usos, da segurança pública, mas a iluminação tem um papel fundamental disso. E quando não tem, ela completamente destrói o lugar, sabe? Ela apaga o lugar, ela tira o lugar de uma rota turística, de uma rota segura, enfim, ela pode destruir e pode encantar um lugar ao mesmo tempo. Terceiro mandamento: não retirarás universidades do centro, nem Olha só. criarás polos de pesquisa e parques tecnológicos longe de tudo. Na puta que pariu, né? Como dizem. Manaus imitou São Paulo e também retirou sua principal universidade pública do centro, levando-a para um lugar isolado. A Federal do Amazonas ocupa uma área de quase 7 milhões de metros quadrados no meio da mata, a 12 quilômetros do centro de Manaus. 12 quilômetros, é brincadeira, né? Tem quase o dobro do tamanho da cidade universitária da USP, mesmo tendo apenas um terço dos estudantes. Assim, muito foda, né? Esse ambiente de universidade no meio do mato. Mas, pensando urbanisticamente e uso, não faz sentido você deixar a galera aqui, né? Apenas 20 Isolado. mil. Eu sei que universitário você tem que levar com cuidado, né? Universitário é meio dodói. Eu falo porque eu já fui um. Mas, porra, aqui eles estão isolados, Em né? Estão todo isolados. este asfalto aqui havia árvores. Todo este E tem nessa também, é bonito ali o pátio no meio das árvores, mas olha o tanto de árvore aqui, ó, que foi desmatada, né? Sendo que já tem rua, já tem área desmatada no centro, né? No ambiente urbano. estacionamento era floresta. E como não tem nenhum dormitório, professores e alunos têm que fazer longas viagens de carro, ou depender do ônibus, E com dá-lhe sorte. combustível Apesar da fóssil, beleza do né? campus, projetado por Dá-lhe Severiano Porto CO2. entre 1970 e 1980, e da arquitetura simples e sustentável, seu urbanismo é dependente do carro e da emissão de CO2. Tristeza, né? Isso é foda, né? Você ter coisas tão importantes assim como uma faculdade, como um centro de pesquisa, e ele ser
não ser algo conectado com a cidade, né? Quase que perde um dos pilares da universidade, né? Que a universidade é ensino, pesquisa e extensão, né? Extensão de maneira a se comunicar com a comunidade, com a sociedade, dar um retorno para isso, nem que seja no resultado do seu ensino, da sua pesquisa, mas também no resultado do seu espaço, né, para a sociedade. E aqui não tem isso, né? Você, porra, só dá para chegar aqui de carro, simplesmente, né? Eu acho que se chega de ônibus aqui, provavelmente tem que pegar mais algum trajeto, mais algum meio de transporte para você chegar até o campus de fato, né? E ajuda a espraiar a já espalhada capital amazonense. Manaus tem 11 mil quilômetros quadrados, 8 vezes mais espaço que a cidade de São Paulo, Os mas com municípios apenas do 2 norte milhões são de muito grandes, habitantes. né? Faz Os sentido municípios. derrubar tanta árvore na Amazônia? E para quem acha que isso só aconteceu na ditadura militar, dá uma olhada nos parques tecnológicos sendo criados Brasil afora, especialmente no interior de São Paulo. Ah, Ainda não aprendemos. não. Eu acho que, inclusive, agora eu não vou saber falar a cidade exata. Acho que foi Cuiabá ou. Eu acho que foi Cuiabá, que é uma cidade, com certeza no centro-oeste, ou Campo Grande, pode ser Campo Grande também, que fez um novo centro cívico. E esse centro cívico, ele é totalmente retirado assim do centro urbano, sabe? Então você espraia mais ainda, você leva a cidade mais longe, faz com que as pessoas dependam ainda mais de veículos, de carros, né? E deixa a cidade mais árida, né? Mais desmatada, assim, você não adensa a cidade. Isso é bizarro. E uma coisa também sobre a universidade, que é uma merda você afastar ela, é que o universitário, ele é ferrado, né? Então, tipo, como que ele vai morar perto da universidade? Né? Como que ele vai sair para comer no restaurante de barateza? Como que ele vai ir de sábado estudar na faculdade facilmente? Tipo, ele tem que pegar um ônibus, ele tem que pegar um carro, ele tem que gastar, na faculdade, se ele quiser comer, ele tem que comer lá, não sabe se tem comida lá ou não, se é caro ou não, sabe? Você começa a limitar muito o estilo de vida do universitário, sabe? O universitário ele precisa estar no centro, na cidade, assim, ativo, na comunidade, sabe? Tem que estar no contexto urbano. Eu falo isso porque eu fui universitário e isso é uma realidade, isso aqui é quase que uma necessidade, né, do ser universitário, tá? Bem conectado com a cidade. Quarto mandamento: nem tudo que é antigo é histórico. E nem Bom, tudo que é bom. construído hoje deveria ser de má qualidade, barato ou pior, genérico. Estou aqui no Vila Amazônia, aquele casarão histórico, e fizeram esse anexo Bonito, hein? moderno. Tomara que os órgãos de preservação saibam respeitar e estimular esse tipo de junção. Quando a arquitetura é boa, o histórico e o contemporâneo se fortalecem. Quando os projetos são bons, eles se fortificam Que um ao delícia aquele outro. É hotelzinho. um Viagra arquitetônico. Não Ui! são Ai, poucos os Arthur. técnicos dos Raul, departamentos desculpa. de Ai, Raul. preservação que acham que tudo deve ser intocado, congelado, empalhado. Ou pior, ficar produzindo réplicas do passado, como se o resultado não ficasse com cara de hotel de Las Vegas. Mas a história é dinâmica. Projetos bons têm o poder de Muito bom, olha, é um ótimo exemplo, né? E é quase que um exemplo meio termo que eu comentei, né? Da estranheza de algo muito novo e o abandono de algo muito antigo, né? Eles mantêm características do tempo nessa edificação antiga, nessa edificação histórica, e para dentro da fachada das paredes faz essa obra totalmente moderna, contemporânea, né? unir o antigo ao moderno e de atualizar as necessidades de segurança, acessibilidade. E olha que espaço lindo aqui, cara. E você vê que tem muito. Eu não sei se está acabado ou não, né? Mas eu imagino que a obra é assim mesmo, sabe? Ele tem. A pintura não é 100%, assim, para você ver as marcas do tempo e fazer esse contraste, né? Com uma edificação contemporânea, uma edificação moderna, né? Que foi implantada, né? Que foi anexada internamente a esse prédio histórico. Conforto que muito prédio antigo não tem.
Se o Coliseu em Roma é acessível para os cadeirantes, não faz sentido congelar e criar obstáculos em casarões que não têm nem 100 anos. É verdade, é verdade. Quinto mandamento: não tratarás o carro como Deus, nem como demônio. Demônio é o Como eu trato, às mostrei vezes, no Raul. programa aqui no canal sobre Ouro Preto, é o cúmulo da poluição visual e do desleixo deixar carros estacionarem por todos Isso é os pai, hein? lados e esconderem relíquias, tesouros dessas cidades. Você Quase mata a uma razão de ser fontana do de turismo Trevi ali, ao né? enfeiar uma cidade. Mas outro extremo também é ruim. Se você proíbe carros em dezenas É que é pros bambambam estacionar ali na frente, né? de Ok. quarteirões, muitas empresas e moradores decidem sair dali, porque sempre vai ter uma chuva, ou um dia que você tá com gesso na perna, ou bengala, ou bastão, Esse prédio aí achei feio, tá? Curti ou que não. você tá com compras, ou com malas, ou com qualquer outro problema, ou que é de madrugada. Inclusive, os poderes judiciários, o tipo Olha que tristeza, cara. Ó, um prédio que parece ser que era um prédio público, defensoria pública. Olha como tá. legislativo, Barbaridade. que mudam suas Manaus. sedes quando acham que Olha qualquer isso. E o viagem é terra é uma ativo ainda, né? odisseia. Ah, Então o carro tem que ser tratado aí como um colesterol. A gente pode ter aí uma quantidade mínima e máxima para o funcionamento do corpo. Sexto mandamento: darás um prazo máximo para os departamentos de patrimônio histórico responderem aos pedidos de obras, restauros e reformas. Sim, projeto sendo bom ou ruim, precisa ter prazo. E 6 meses, a gente tem que saber se o projeto tem que ser adaptado ou não. O taxímetro é que os caras só esquecem também, né? Fala que vai reformar e deixa lá, né? Aqui em Curitiba mesmo, aqui no centro, dá dó de ver, cara. Vários prédios abandonados ou numa constante reforma e você não sabe o que vai acontecer. Não tem uma, uma atitude da prefeitura, dos órgãos reguladores ali, de chegar e falar, ó, tipo, aqui tá em obra, prazo tal, né? Ou tá em processo, alguma coisa. A gente fica só o prédio lá abandonado, com certeza especulando para algum investimento futuro, mas, pô, é triste. de impostos, salários, encargos continua rodando, enquanto a burocracia tarda para deliberar. Isso inclui os bombeiros. Enquanto houver essa incerteza, que custa muito dinheiro, sempre vai ter muito mais gente disposta a construir do zero e longe do centro. Engraçado, Manaus parece ter vários Sétimo extremos, né? mandamento: Antigo, não novo, transformarás todo o apertado prédio com histórico em centro cultural. Não faz sentido ter dezenas de centros culturais onde mora pouca gente e nem concentrar toda a oferta cultural em uma só região, um do lado do outro. daí vira uns elefante branco também. Tudo centro cultural, que tem uma oficina por mês de alguma coisa e três, quatro quadros, né? Porque daí não tem investimento para fazer atividades culturais de fato, né? Pô, tem que a cidade tem mais usos, tem mais atividades, tem outros bairros, né? O esvaziamento dos centros históricos é acompanhado pela transformação de tantos prédios públicos, secretarias ou estatais, em museus com pouco uso. É uma saída acomodada e preguiçosa. O centro, como qualquer bairro, precisa de diversidade de atividades. Lembrete: não é É o o que eu falei. uso que deixa um prédio mais nobre. Se a arquitetura já é histórica, ele pode abrigar um restaurante, um hotel, um coworking, uma faculdade, moradia e uma loja de roupa. Oitavo mandamento. É o que a gente vê na arquitetura como uma coisa de muita qualidade é usos mistos, né? Então, um edifício, um prédio, um lugar que você consegue ter vários usos, você tem um café, uma loja, uma, uma escola, um centro de ensino, de artes, ou até vai, dois restaurantes, né? Uma galeria, enfim, tem estúdio de tatuagem, isso que é legal, né? Um edifício que ele abrigue diversos usos diferentes e não um uso padrão, né? Você deixa a cidade muito mais dinâmica, assim. Não deixarás prédios públicos vazios. Esse é o Um vício mais comum forte. a nossos governadores e prefeitos.
criar novas sedes administrativas no meio do nada, esquecendo que fim dar para os prédios antigos. Quando a mudança acontece, normalmente para um lugar longe e sem infraestrutura, o antigo imóvel fica vazio por anos e anos. Aí E vira vira uma elefante batata branco, né? quente, pelando. Reformá-lo e adaptá-lo fica mais caro a cada ano que passa, pelos variados graus de abandono. Mas precisamos nos questionar por que tantos governos e empresas Diferente esse abandonam prédio, né? os Um centros negócio históricos. E meio não é só corrupção de uma obra oriente, nova, assim, não. né? Se qualquer reforma ou adaptação leva anos para ser aprovada, Repetiu o se take, hein, estacionamentos são Raul? impossíveis, se a zeladoria e a insegurança são péssimas, estamos continuando as razões pela degradação do passado e pelo êxodo. Olha só, tem uma passarela aqui que cruza a rua, que loucura, né? A pena que o prédio. Nossa, tem muito prédio abandonado também em Manaus, hein? Será que é um exemplo grande disso no Brasil? Parece que sim, né? No mandamento, incentivarás a vinda de mais moradores para o Amém. centro. Para isso, a Estamos transformação de aqui, prédios estamos aqui. históricos ou nada históricos em residenciais deve ser rápida e incentivada. Terrenos vazios, estacionamentos, prédios de escritórios que já estão muito ultrapassados precisam virar apartamentos. Mas os departamentos de patrimônio precisam cooperar com a preservação. Mas daí você tem que brigar com aquele monstro, né, Raul? Que é o mercado imobiliário. Essa bolha ridícula que se você vai fazer um novo apartamento numa área central, ele custa menos que R$ 400.000? Não, não tem como. E ser maior que 30 metros quadrados? Não. Como assim? Como assim? Que só o uso da preservar é não manter o abandono. Como mostrei aqui no episódio do Lisboa nas Alturas, a conta precisa fechar. Sem aquele palacete bonitinho, se couber só uma família e o restauro for uma fortuna, essa casa vai ser mais cara do que no bairro mais caro da cidade. E ninguém vai ser louco de empatar o dinheiro ali. Em É. Lisboa, eles autorizaram reformas radicais no interior dos prédios, o acréscimo de andares a um ângulo de 45 graus para não alterar a volumetria e a fachada, e principalmente o muito bom. adensamento. Se 50 famílias sozinhas não fazem verão, é preciso ter vários empreendimentos simultâneos, para a classe alta e para os nômades gringos, que reconhecem que esta área é um charme e que não é uma réplica barata de subúrbio americano, mas também para a classe média e também para o Minha Casa Minha Vida, o que nos leva para o último mandamento. 10º. Exigirás contrapartidas e qualidade do mercado imobiliário. Para que flexibilizações e mais pragmatismo sejam aceitos, o mercado imobiliário que atua nos centros históricos tem que estar à altura do entorno e não construir qualquer monstrinho. Ou Esses monstrinho. lixo. Monstrinho não, Raul, é um lixo, né? Olha esses paredão aqui. Cara, isso tinha que ser crime, cara. Não sei como que a prefeitura permite essas coisas, cara. Olha, que isso aqui é uma calçada perigosa. Isso aqui é uma calçada perigosa. Aqui também, de certa forma. Uma via expressa, trânsito pesado, caminhão passa aqui, ônibus passa aqui e paredão, né? É ridículo. E que eu ia falar sobre isso aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Que ele falou ali de Lisboa, isso aqui é realmente só benefício, sabe? Quando você traz o turista, você traz a pessoa de renda baixa, de renda média e a de renda alta para o centro, cara, todo mundo que habita aquela região, todo mundo movimenta ali, não tem como essa região ser perigosa, sabe? Não tem como, não tem como. Que ela é ativa o tempo todo, tem gente o tempo todo, ela é bem cuidada, né? O pessoal tem zelo por ela, você faz com que a prefeitura seja cobrada de 4 maneiras diferentes pelo turismo, pela classe alta, pela classe média, pela Minha Casa Minha Vida, sabe? Por infraestrutura, por condições, assim, e cobra também o mercado imobiliário para não fazer aquelas merda que o Raul estava mostrando aqui, né? Não fazer essas coisas criminosas. E nisso, né, a gente tem que reconhecer que as cidades europeias elas têm muito a nos ensinar, né? Porque, porra, lá tudo é antigo, basicamente, né? Tudo
tem brincando aí 500 anos. Então, parece que eles já aprenderam o que fazer e a gente está aqui engatinhando nisso. com qualidade. Até prédio de luxo se baseia nos itens mais cafonas, Isso é cafona. E eu sei de quem que é esse prédio aqui. Começa com C, se eu não me engano. mais A baratos de empresa. decoração, de tapetinhos da marca Versace, a usar o pobre nome do Armani, a supostos designers da Ferrari, que nunca Ah, apareceu ali rapidinho. entregaram arquitetura. Mandou muito bem nesse vídeo, Raul, muito bem. Isso aqui é brega. Ai, mas é 8 milhões, como que isso é ruim? Assim, é ruim, é ruim. É arquitetura de baixíssima qualidade, é arquitetura de luxo barato, sabe? Barato no sentido de crítica, de intelectualidade, sabe? Barato no sentido de razão. É só para falar que está pagando caro. Se os centros históricos ficarem com a cara da Vila Olímpia ou do Morumbi, melhor esperar por outra geração. Mas aí que mora o perigo. Talvez não dê tempo para salvar a nossa história. Só um pacto de qualidade para salvar. Não entrega, existe gaveta para isso. Ficaram faltando mandamentos? É isso Comenta aqui embaixo. Não é algo religioso, a gente não precisa se prender a dogmas. Então coloque aqui suas ideias também. Deixa aqui também seus comentários, o que você acha que os centros históricos deveriam ser. Eu concordo 100% com o Raul, eu acho que ele mandou fatos fortes, né, sobre isso. Mas acho que o grande problema acaba sendo a influência forte que o mercado imobiliário tem nessas áreas, sabe? Porque a gente tem mecanismos legais para proteger nossa cidade, sabe? Para não deixar prédio abandonado. Os donos não podem deixar não pode deixar o prédio abandonado lá sem uso, só esperando especular para ele vender mais caro do que ele comprou, muito mais caro, inclusive, e não pagar as dívidas dele. Mas aí tem aquele negócio, né, do jogo de interesses, dos conluios, das negociações, daí a cidade fica assim, né? A gente vai evoluindo a passinho de formiga, a gente vê prédio abandonado porque ai, não compensa financeiramente transformar ele agora, sabe? Não compensa reformar, até que vem uma grande construtora, compra esse terreno e ergue uma daquelas coisas que o Raul mostrou, né? Que acaba com a caracterização do centro, acaba com o turismo, né? Deixa uma região fria, a região sem vida, sem uso, só com mini apartamentos de milhões de reais que ninguém vai ter condição de comprar, né? Então, muito bem, senhor Raul Jostes, Raul Justes, desculpe, Lores, vou deixar o meu like. Oh, já tinha deixado o like, se inscreva lá no canal do Raul, São Paulo nas Alturas, vídeos muito bons sobre urbanismo, vamos estar sempre reagindo a ele. E eu agradeço por você ter assistido até aqui, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do Beral também, além de reacts, a gente tem caminhadas aqui por Curitiba, pelo centro, pelos bairros, para falar sobre experiência urbana na prática. Fechou? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.